Olá, amigos e amigas que nos acompanham. Começa agora um programa especial, o programa de estreia Pode Morar na TV. Na TVBE, canal 11.1, canal aberto para Joinville e região, que vai atingir um grande público e vai falar sobre os mesmos assuntos que a gente falava no podcast no ano passado, mas dessa vez abrangendo você que nos assiste pela televisão no canal aberto. Muito obrigado pela sua audiência. Vai ser um prazer estar aqui com vocês todos os domingos pela manhã, falando sobre, quem sabe, a realização de um sonho seu, seja o sonho de construir, seja o sonho de comprar uma casa, seja o sonho de uma independência financeira através de um imóvel locado, enfim, a gente vai estar aqui com especialistas falando sobre vários assuntos, pensando em você, pensando no melhor para você e para sua família. Então fique conosco, o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E nesta primeira edição em TV aberta, recebemos o meu amigo, o empresário, empreendedor. A gente vai contar um pouco da história dele, Cleiton Castelhano. Cleiton, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa tão especial de estreia na TVBE, que você vai contar um pouco dessa tua história como empreendedor e de um assunto específico, né, que está muito legal e está muito na moda, que é a questão do Airbnb. Cleiton, obrigado e seja bem-vindo ao Pode Morar. Olha, é um prazer participar do primeiro programa, né? Fiquei extremamente lisonjeado de poder participar e contar um pouquinho da minha experiência no ramo de imóveis, especificamente no Airbnb, né? Que é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Muito bem. Antes de a gente começar a falar sobre isso, Cleiton, que tá com a camisa aí da Tudo iPhone. Sempre uniformizado, a gente não né? tem nem patrocínio ainda, né? Quem sabe a gente vai ter. Mas eu queria te falar, que tu contasse um pouco dessa história. Tu tá sempre ligado nas novidades do mercado, nas coisas, como empreendedor. Eu lembrei do tempo do cachorro-quente, da comida. Você sempre pensou, teve uma cabeça bem empreendedora desde muito jovem, né, Cleiton? Sim. Eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Né? Eu me tornei empresário aos 23, que foi onde eu montei o restaurante, né? Que você lembra muito bem. Mas dos 7 anos até chegar aos 23 e poder ter o primeiro CNPJ, eu sempre tive uma mentalidade empreendedora. E essa mentalidade eu sempre gosto de contar que nasceu aos 7 anos, naquele momento da necessidade. Né? Meus pais saíam de casa para trabalhar, eu ficava cuidando das minhas irmãs, e eu não entendia aquilo. Eu falei, poxa, tem que sair para trabalhar e eu tenho que ficar aqui, né? Meus pais para me sustentar, e eu sempre tive essa visão de autoindependência. E eu comecei a mentalizar o que eu poderia fazer para que aquilo não acontecesse. E eu queria estar no lugar dos chefes dos meus pais, não no lugar dos meus pais, né? Certo. Então, ali eu já criei um objetivo de vida, de ter o meu próprio negócio, de não depender dos outros, de ser dono do meu futuro, como eu sempre digo, né? E aí começou uma jornada que começou desde vendedor de picolé. Daí eu conto isso, o pessoal fala, vendedor de picolé, mas não é um negócio? Cara, é um negócio, é um empreendimento. Porque eu comprava picolé e eu vendia. Sim. Então, basicamente, isso é um projeto de empreendedorismo, né? Eu não tinha chefe. Trabalhei no tênis clube também, onde eu, teoricamente, não era CLT, mas que eu também tinha um lado empreendedor lá dentro, onde eu criava meus negócios pós-horário. Né? E eu sempre falo que empreender é criar oportunidades, né? Olhar no seu meio e ver onde você pode gerar recursos e pode gerar riquezas. Sim. E foi isso que eu sempre fiz a minha vida inteira. Eu acho que você tocou num assunto bem interessante. A gente está falando com famílias, né, nesse momento. Sim. A família está em frente à TV, ou nos acompanhando pelas redes sociais também. Você que não está nos assistindo na TV, que você acompanha pelas redes sociais, procure Pode Morar, o programa Pode Morar, que você vai encontrar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mas eu queria falar, porque muitas vezes as pessoas confundem essa questão de incentivar essa atividade da criança, que criança tem que brincar, tem que estudar, e acaba confundindo um pouco com o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma coisa muito mais pesada, mais árdua, né? Sim. As pessoas falam, eu trabalhei com meu pai desde criança. É um trabalho diferente, né? Sim. Não é um trabalho como o tradicional. Mas eu acho que colocar na cabeça da criança já essa visão, né, de que o trabalho é algo bom, né, que faz bem para a pessoa, não é que sacrifício ir trabalhar, não é isso que a gente tem que colocar na cabeça das crianças, e ao mesmo tempo não fazer com que aquilo faça parte do cotidiano para que ela entenda, valorize as coisas, como é difícil conquistar essas coisas, como é difícil conquistar a casa própria. Então a criança cuidar do seu quarto, cuidar da sua casa, cuidar do jardim da sua casa quando é possível. E eu acho que você acredita que a sua família em si, ela conseguiu colocar isso na sua cabeça, ou a coisa partiu naturalmente de você mesmo?
Então, eu sempre falo que eu tenho uma mãe empreendedora. Minha mãe sempre teve essa visão empreendedora. Eu tenho um pai mais conservador, que hoje é meu sócio, inclusive. Nós temos um negócio juntos. Mas, assim, a parte empreendedora, ela partiu de mim, sim. Mas, uma coisa que eu sempre falo, eu tive a liberdade de ser empreendedor. Né? Eu tive a liberdade. Isso que você falou sobre brincar é muito engraçado, porque às vezes eu falo com psicólogos, eles falam, nossa, você devia ter brincado na tua infância, você deveria ter... Eu falei, nossa, mas eu me divertia demais. Quer coisa mais divertida do que o teu próprio dinheiro e poder comprar tuas coisas? Tipo, chegar na escola e não ficar pedindo dinheiro pro pai, poder comprar o teu biluzito, poder comprar o teu salgadinho, né? Olhar um tênis na vitrine e você botar uma meta e poder comprar com o teu dinheirinho, com o teu suor. Meus amigos todos ganhavam as bicicletas, eu ia lá e eu planejava a bike que eu queria, quando que eu ia conseguir. Então, eu acredito que tudo isso são pontos que o empreendedor ele começa a perceber essa capacidade quando ele começa a ver os benefícios. E o principal, ele começa a se divertir com aquilo. Né? É diferente, por exemplo, um trabalho infantil, onde você obriga a criança a fazer algo que ela não gosta, né? Vai além das suas capacidades. Exato. No meu caso, não. Eu criei uma resistência para isso. Eu criei uma visão de mundo diferente daquilo e eu consegui olhar o benefício. Né? Eu sempre falo que a questão de você ter sua liberdade é isso. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas que não tiveram isso na infância e hoje são aqueles que dependem, né, de planos assistenciais, que dependem do seu patrão, que dependem do salário, que dependem do seu emprego e ele não consegue perceber que ele é responsável pelo seu resultado. Né? E hoje eu prego muito sobre isso, empreendedorismo. Inclusive, eu estive em Cuiabá, há uns 2 anos atrás, participando da Semana do Empreendedor lá, e onde eu dei uma palestra para professores que tinham o desafio de como lidar com alunos, crianças que já tinham esse perfil empreendedor desde muito cedo. Né? E eu tive que ir lá e contar como é que foi a minha trajetória, como eu pensava, como eu reagia, que aquilo para mim não era um sacrifício, nunca foi. Eu nunca vi aquilo como, ai meu Deus do céu. Não era uma obrigação para você também, né? Não, tanto que a minha carteira de trabalho ela tem apenas 3 meses de registro em carteira. Eu trabalhei na 10 Pastéis com o Edson, ali onde já passei hoje, né? E eu falo que esses 3 meses eu tinha uma postura empreendedora tão grande que eu era até criticado pelos meus colegas de trabalho, porque eu era o cara que mais trabalhava. Para eles aquilo ali era uma coisa fora da realidade e para mim aquilo era uma coisa normal. Eu tinha que entregar o meu melhor. Eu tinha que fazer a minha imagem, eu tinha que ser visto como um bom profissional. Isso também é ter uma visão empreendedora. Sim. Né? E foi muito bacana, porque quando eu saí da 10 Pastéis, eu não precisei voltar mais. Porque dali eu engatei, né, o câmbio ali do empreendedorismo, e dali eu criei vários negócios. E tudo que eu via, eu não olhava como um olhar de, quanto. Tanto que a minha primeira oportunidade eu trabalhei com eventos, né, com o André. Nunca me esqueço do dia que ele sentou comigo e perguntou quanto que eu queria ganhar. Eu falei, olha, eu quero ganhar X mil reais. Ele, eu posso te pagar tanto. Eu falei, não, eu não quero que você me pague tanto. Eu quero que você me pague nada. Eu quero saber qual é o teu resultado da empresa hoje, eu quero que tenha uma participação de resultado sobre o teu negócio. Se o negócio não for bom, eu não ganho nada. Agora, se eu conseguir trazer resultado para você, você vai ganhar muito dinheiro também. E aí ele olhou para mim de forma diferenciada e eu trabalhei durante 8 anos e foi ali minha construção inicial de patrimônio, foi dali que eu construí, que daí quando eu saí da área de eventos foi aos 23, que daí eu montei meu restaurante, né? E que eu fali, tá? Essa parte a gente estava contando aqui a parte, né, de toda essa postura empreendedora, mas eu também tenho que deixar claro que o primeiro negócio eu quebrei feio, mas eu tô aqui vivo. E o que causou essa quebra, assim, alguma coisa, falta de conhecimento? O que aconteceu exatamente? É bem fácil falar sobre essa quebra, porque é uma coisa que eu vejo muito, que é uma característica muito comum dos empreendedores. Eu falo que eu tive sucesso dos meus 7 anos até os 23. Quando eu falo sucesso é porque eu tive essa capacidade de criar negócios, o meu resultado ia vindo, né? E aos 15 anos eu tive a grande felicidade de entrar no ramo de eventos, que foi essa oportunidade que eu tive com o André. E quando eu fiz essa proposta para ele, eu saí de uma casa noturna e eu cheguei a comandar 5 casas noturnas ao mesmo tempo. E eu fui tendo experiência, eu fui tendo essa capacidade, e eu percebi que tudo que eu colocava a mão transformava em ouro. E isso é bom, muito bom, né? A capacidade de você chegar e nossa, eu quero criar um negócio aqui, quero ganhar tantos mil reais, e eu tenho uma ideia aqui, eu fecho uma parceria aqui, eu falo com tal pessoa, eu faço todo esse trâmite, e no final eu saio com resultado. Se você não tiver uma boa capacidade de cuidar um pouco da sua, como é que eu vou falar a palavra? Não é nem um pouco de ego, mas essa questão de você achar que tudo vai dar certo, né?
você fica um pouco menos cuidadoso. Quando eu fui para a área de eventos, eu saí da área de eventos tendo um resultado financeiro muito bom. E eu fui para o ramo de gastronomia acreditando que, na mesma facilidade que eu faria os eventos, eu também teria um restaurante. E não foi dessa forma. A minha experiência era outra, minha capacidade era outra, minha capacidade de gestão era outra, os desafios eram outros. E eu fiquei dando murro em ponta de faca, né? Meu negócio era muito legal, inclusive eu tive alguns insights que hoje eu vejo que fazem muito sucesso, exemplo, o iFood. Eu tive o cardápio do chefe, era um empreendimento que eu criei na época, que era um sistema de pedido online, que não deu certo. Eu fui com muita sede ao pote, eu investi demais e eu não aguentei. Essa foi a palavra. Não aguentei. Não tive... Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar no programa de uma forma geral, porque às vezes as pessoas querem investir no mercado imobiliário. Né? Eu quero começar a construir, eu quero começar... E aí, eu tenho experiência porque eu já tenho a minha empresa, então eu já sou líder na empresa onde eu trabalho, eu tenho essa capacidade de liderar, eu trabalho com custos, eu sou contador, sei lá, eu tenho facilidade em relação a isso, e a pessoa acaba acreditando que é possível agora ela entrar em outro segmento, assim, mais ou menos como aconteceu com você, mas que precisa realmente se aprofundar um pouco mais, ouvir os especialistas, né? E eu faço esse link porque é o tema que a gente vai abordar aqui, né? As pessoas querem conhecer as situações, e aí até causa, às vezes, uma certa estranheza das pessoas, que as pessoas vão procurar um imóvel e elas não procuram um corretor de imóveis, que é o especialista no assunto. Então, esse corretor, ele vai ganhar um dinheiro em cima de mim. Não é essa a visão. Ele é um orientador que vai te facilitar a vida, que ele vai dizer se vale ou não vale aquele imóvel, se dá para barganhar ou não dá para barganhar. Vai te buscar as melhores opções. Mas eu consigo buscar sozinho hoje em dia. Consegue. Mas ele tem uma capacidade de buscar e avaliar. Às vezes ele tem um certo conhecimento e te orientar das melhores formas. Então, eu acho que a gente consegue fazer um link bem legal, né, com essa tua história, nesse primeiro bloco, falando sobre essas dificuldades, né, que você teve como empreendedor. E no segundo bloco a gente vai focar justamente naquilo que você está falando, que você está apaixonado agora, que é o tal do Airbnb, para que as pessoas também não caem furadas e tentem fazer as coisas sozinhas e de repente não dê certo. Então eu quero aproveitar esse momento final aqui, já que a gente está falando de especialistas. O programa Pode Morar na TV, ele vai apresentar dicas de especialistas, né? E a gente vai começar com a primeira dica aqui de um especialista que vai falar sobre consórcio. Eu quero chamar aqui a Juliana, que é especialista nessa área, trabalha há muitos anos na área de consórcio e vai explicar para você exatamente como é que funciona essa questão de consórcio. Fique ligado então na dica do especialista com Juliana Bortolom. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos iniciar o nosso quadro Dica do Especialista aqui no Pode Morar. Qual é a ideia? É poder popularizar o consórcio com todas as informações, esclarecer todos os mitos e também trazer todas as vantagens para você que está pensando em investir, trocar de carro, reformar, comprar uma casa na praia. Então, agora, todo domingo, você vai ter aqui no Pode Morar o nosso quadro, onde você tem a possibilidade de mandar a sua dúvida também através do nosso Instagram, @podemorar. Acesse lá, mande sua dúvida, aqui no decorrer dos programas a gente vai esclarecer. Hoje, a primeira informação que eu vou trazer para vocês é: desde quando existe o consórcio? O consórcio é um produto que tem mais de 60 anos. Pensa, 60 anos e muita gente ainda não conhece e sabe como funciona. O consórcio, quando foi criado, ele tinha como intuito unir pessoas com o mesmo objetivo de aquisição, seja para um imóvel, seja para um veículo. Só que com o passar do tempo, foi se criando outras possibilidades, como por exemplo o consórcio de serviços, consórcio de caminhões e outras possibilidades. Então, veja só, 60 anos de possibilidades, 60 anos que o consórcio está ajudando as pessoas a adquirirem os seus bens. E você, já conhece o consórcio para poder avaliar e se tornar um consorciado junto com a gente? Vem esclarecer suas dúvidas.
Gostou da dica da nossa especialista? Então fique ligado que o Pode Morar sempre vai apresentar dicas de especialistas das diversas áreas relacionadas ao mercado imobiliário. E falando em especialista, como você bem viu nesse primeiro bloco, estamos recebendo Cleiton Castelhano, que vai falar exclusivamente para você que quer investir em Airbnb. Você tem um imóvel, quer ganhar dinheiro, mais dinheiro com ele, então fique ligado que no segundo bloco tem muito mais detalhes. Fique ligado no Pode Morar, a gente volta já. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário aqui na TVBE e também pelas redes sociais. Procure o programa Pode Morar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. O Pode Morar tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilidade especializada na contabilização da construção civil. Então, se você é um corretor de imóveis, um engenheiro, um construtor, procure a Masti. Eles são especialistas nessa área e vão conseguir o melhor resultado para você, claro, dentro de tudo que as normas estabelecem. Masti Soluções Contábeis, também procure Masti Contábil nas redes sociais. E nesta primeira edição do Pode Morar na TV, como vocês viram no primeiro bloco, recebemos Cleiton Castelhano, que agora no segundo bloco vai falar para você que quer investir em Airbnb, né, Cleiton? Queria que você me contasse primeiro, para quem não sabe, né, como é que funciona essa plataforma? Não existe só ela, existem outras também, né? Sim. Mas queria que você falasse sobre essa questão, o tal do short stay, a locação de curta duração. Curta duração. Então, o Airbnb, na verdade, ele é uma plataforma que compete aí basicamente com os hotéis, mas que ele oferece um diferencial que é hóspedes que queiram ter essa experiência de casa mesmo, né? Querem tirar aquela experiência de hotel, de coisa um pouquinho mais engessada. Então, você pode hoje viajar e ter toda a experiência de poder ter uma casa bacana, com todos os móveis, com toda a estrutura, com a cozinha, né? com tudo. Ou também viver experiências, porque o Airbnb também oferece experiências muito incríveis. Por exemplo, você pode se hospedar em um hotel diferenciado, pode se hospedar num castelo, pode se hospedar... Por exemplo, nós temos hoje uma tiny house à beira de um rio, né? Temos aí diversos tipos de imóveis, por exemplo, hotel de frente para o Beto Carreiro, hotel em Gramado, mas com opções tratadas diretamente com o proprietário. Certo. Então, essa é a ideia do Airbnb, né? Então, o Airbnb hoje, ele além de ser tarifas um pouco mais econômicas, ele também te oferece esse diferencial, que é a experiência. Legal. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência. Como é que foi você, como eu falei no início do programa, você sempre foi empreendedor, sempre está ligado nas coisas. Eu já vi que você se aprofundou sobre a questão de milhas para viagens. Você sempre se aprofunda em todos os assuntos que você gosta e se apaixona e vai atrás, né? Busca dicas de especialistas nas áreas em relação a isso. Queria que você contasse um pouco como é que começou essa tua experiência no Airbnb, para que quem de repente assista e diz, eu me encaixei um pouco nesse perfil. Legal. O Airbnb entrou na minha vida há 5 anos atrás. Eu tive uma situação onde eu tive que colocar um imóvel à venda, né? Que inclusive acabei não precisando vender ele, essa parte boa. E na época, quando eu coloquei à venda, eu tinha 2 possibilidades. Eu tinha a possibilidade de deixar ele, né, sem moradia e colocar à venda. E lógico, a gente quer rentabilizar. Você já percebeu que a gente não deixa dinheiro na mesa, né? Porque buscando as oportunidades. E eu imaginei assim, poxa, eu vou alugar ele por um curto espaço de tempo, mas quem que aluga um apartamento por um curto espaço de tempo na locação tradicional? Porque ele estaria à venda e na hora que vendesse eu teria que entregar para o proprietário. E daí fica aquela situação, daí o locatário tem que abrir o apartamento, né? Tem as coisas dele, mostrar para as pessoas, é uma situação meio esquisita realmente, né? E aí eu pensei o seguinte, qual que seria a melhor maneira de eu estar com o meu imóvel à venda e poder desocupar ele e ao mesmo tempo rentabilizar? E aí me veio a ideia do Airbnb. Eu fiz uma experiência, fiz as fotos, anunciei e já na primeira semana a plataforma já me entregou já alguns, né, hóspedes. Percebi que ali existia realmente uma oportunidade interessante e inicialmente eu até alugava só nos finais de semana e resolvi alugar em outras datas também. Então ficava na casa do meu pai, ficava na casa da namorada, enfim. Comecei a trazer resultado para ele e aluguei um imóvel mais barato para mim. Então, entendendo, só para você ter ideia, na época eu aluguei um imóvel de R$800 e aluguei o meu Airbnb. No primeiro mês já eu fiz
mais de 3 mil reais. Então, ou seja, é fácil fazer conta. De 800 para 3.200, falei, olha... Sobrou um dinheirinho, começou a ficar interessante. Eu analisando isso, já me acendeu uma luzinha, falei, olha, parece uma oportunidade interessante, né? A partir do momento que eu tiver condições de poder adquirir novos imóveis, eu vou querer fazer isso. Né? E coloquei imóvel à venda e meu negócio foi alugando. E aí eu passei por uma situação onde eu fui avisado de que no condomínio do meu prédio não poderia ter esse tipo de atividade, esse de Airbnb. Então, tudo certo, né? Respeitei as normas, encerrei ali o Airbnb, continuei com o apartamento à venda, mas aquilo ficou no meu radar. Eu falei, olha, se eu tiver a oportunidade de ter um imóvel que possa fazer Airbnb, eu investiria. E pintou a oportunidade, né? Eu comprei um imóvel em frente do Beto Carreiro ali, e aonde eu coloquei também para Airbnb, o negócio começou a rentabilizar. Eu falei, olha, nós temos um negócio. Disso daí já apareceu uma oportunidade em Gramado, também fiz um investimento lá. Depois até desfiz o negócio porque houve algumas regras que mudaram, que não permitiam o Airbnb, porque o meu interesse, meu foco era realmente esse tipo de locação de curta temporada. Sim. Porque eu vi que o resultado era totalmente diferente de uma locação mensal, uma locação fixa. Nesse tipo de locação, na primeira experiência, eu comecei a perceber alguns detalhes importantes. Por exemplo, locações de curta temporada, os hóspedes, né, ou os moradores não têm chance de destruir com o teu imóvel, né? Porque você tem um período, sei lá, 3, 4, 5 dias de locação. Quando ele sai, você vem, arruma tudo, troca roupa de cama. E se tiver qualquer detalhe no imóvel, você consegue acionar o próprio Airbnb, porque essa locação ela tem um seguro. Entendi. Né? Se faltar alguma coisa, levar alguma coisa, estragar algum eletrodoméstico, tudo isso você tem seguro. Então facilita. Então eu comecei a perceber esses detalhes. E perante a isso eu falei, olha, eu vou preferir fazer essa locação sempre por diária. Aí veio o Festival de Dança. Festival de Dança, quem faz Airbnb sabe que a cidade é altíssima temporada. Então, meu primeiro ano no Festival de Dança foi um ano muito bom, apesar que eu não sabia precificar, mas mesmo assim eu percebi que o resultado era bem interessante. No Festival de Dança eu já havia montado um segundo imóvel com o meu pai. Ele tinha lá um imóvel que ele alugava por mês e que ele só se incomodava, né? Quando falo incômodo sempre a saída fica um passivozinho, né? Se você não colocar numa imobiliária, e meu pai é daquele perfil que não quer botar em imobiliária, então ele acaba tendo que arcar com as despesas. E aí eu convenci ele que nós montaríamos uma estrutura